Vamos ao capítulo 19, depois vamos fazer o intervalo. Isaías, capítulo 19. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as tábuas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores nas províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol.
Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem Ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria, e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas três nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Glória a Deus. Sempre é bom lembrar que não confundam a Síria com Síria. São dois países diferentes, não é o mesmo, né? Então aqui no final ele abençoa o Egito, a Assíria e Israel, né? Olha só. Profecia contra o Egito. Deus vai ao Egito sobre uma nuvem, seus ídolos tremerão. Para chegar ao ponto de um ídolo tremer, né? Imagina o tamanho do terremoto que tem que dar, né? Deus fará os egípcios se voltarem um contra o outro e os entregará nas mãos de um rei mau e perverso. Do 5 ao 10, um tempo de seca e muita miséria. 11 ao 15, os sábios se tornarão loucos. Seus conselhos apenas trazem ainda mais confusão. Como bêbados escorregam no seu próprio vômito, um espírito de confusão há neles. Antes se uniram para o mal, e aí de repente começa confusão entre eles. Um começa a brigar com o outro, um começa a discutir o outro, um começa a perseguir o outro, né? O medo tomará conta dos egípcios. Naquele tempo, que quando ele está se referindo ao futuro, né? Uma descrição de que estas nações, Israel, Egito e Assíria, adorarão ao Senhor e serão bênçãos entre as nações. Então, veja que Deus ele é justo em tudo aquilo que ele faz. Porém, tudo tem um limite. E assim como os galhos secos precisam ser cortados da videira para que novos galhos assumam o seu lugar, Deus assim sempre o fará. Cabe a eu e a você nos cuidarmos para não secarmos, porque se secarmos, Deus não temerá em nos cortar fora para colocar outros no nosso lugar. Ninguém é insubstituível. E a Bíblia sempre deixou claro, Deus nos ama muito, porém exige fruto. E fruto que permaneça, ou seja,
fruto que realmente seja com a qualidade que ele deseja. Não adianta a quantidade. Não adianta uma videira muito grande, lotada de galho seco. Não resolve isso. Não adianta nada isso. Hein? É preciso darmos resultado. Pense bem nisso. Vamos fazer um intervalo agora. Vamos descansar uns minutos. E daqui a pouquinho estamos de volta.